Olá, boa noite a todos. Vamos para mais um Evangelho no dia de hoje. Esperando a todos aí agora para a gente poder começar o nosso trabalho de hoje. Vamos aguardar aí a chegada de todo mundo. Mônica chegando aí, Eliane. Neves Barros também chegando aí, Otávio. Sejam todos muito bem-vindos. Dora. Florival. Plínio. Luzia. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Isa também chegando aí agora. Isa, Fátima, muito boa noite. Fábio também chegando aí. Dona Raimunda, seu Nelson. Plínio chegando aí, muito boa noite. Elisângela. Muito boa noite a todos. Para começarmos aí o nosso Evangelho de hoje. Sejam todos bem-vindos. Tia Petece também entrando aí agora. Dona Raimunda, boa noite. Ivana, Giovanni, Cleide, Dela, amor. Isa, boa noite, Isa. Sejam todos muito bem-vindos. Daniela, Marcília, Julião, muito boa noite a todos. Ângela, vamos nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Mas antes eu queria pedir aí um número de 25 a 238. Quero ver quem vai ser mais rápido aí para me dar um número hoje. Muito boa noite aí a todos que já chegaram e os que vão estar chegando aí nos próximos minutos. Um número aí entre 25 e 238. Quero ver quem é que vai mandar o número. Daniela pediu 141. Muito bem, então nosso número de hoje vai ser o 141. Solicitado aí por Daniela. Vamos nos posicionar aí no número 141. Fátima Navarro também chegando aí. Carla. Solange. Sejam todos bem-vindos. Página 141. Beneficência exclusiva. O tema de hoje é beneficência exclusiva. Ele está no capítulo 13. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 20. Então nós vamos estudar hoje o item 20 do capítulo 13. Quem tiver esse livro, então é na página 141. Quem tiver outro livro, vai ser no capítulo 13, item 20. Vamos fixar aqui o capítulo. Então, hoje nós vamos ter o capítulo 13. Capítulo 13, item 20. Só confirmando aqui, item 20. Item número 20. Que é beneficência exclusiva. Zé Carlos chegando também aí. Beneficência. Escrevendo. Edilene também chegando aí agora. Luziana também chegando. Beneficência exclusiva. Edilene chegando. Edilene Rocha, muito boa noite. Mônica também, muito boa noite. Nós vamos estar fixando aí o nosso comentário de hoje. Vamos fazer nossa prece inicial.
Vamos nos preparar aí para a gente iniciar o nosso trabalho com a prece de costume. Então, fechemos os nossos olhos. Querido amigo Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de trabalho em seu nome. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido, pelo nosso planeta Terra, pela natureza, por todos aqueles que cruzaram os nossos caminhos e nos ajudaram tantas vezes. Pedir por aqueles que um dia nos prejudicaram, nos machucaram, ajudando-nos a perdoá-los. E pedir também por aqueles a quem machucamos, aqueles a quem prejudicamos, quando cruzaram os nossos caminhos. Lhe pedindo perdão, Divino Mestre, e oportunidades pelas quais possamos nos redimir dos erros cometidos contra eles. Pedir pelos nossos irmãos sofredores, pelos infelizes, pelos que estão nas grades de ferro e nas grades do vício, da violência. Pedir pelos enfermos da alma e do corpo. Pedir pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, entes queridos, desencarnados, por aqueles que se acham angustiados, tristes, desamparados, que perderam as convicções da fé em Deus. Ajuda-nos, Mestre amado, a continuar a nossa longa caminhada, amparando-nos quando nos sentirmos fracos. Mais uma vez, obrigado, Jesus amigo, e ser conosco, hoje e por todo sempre. Vamos então, Cláudia também entrou aí agora. Vamos à leitura do texto de hoje, conforme a gente já fixou. Aí nós vamos ler o capítulo 13, item 20. Eu escrevi errado aí, é beneficência exclusiva. Eu escrevi beneficência. Está escrito errado aí, mas, por favor, entendam beneficência. Está escrito beneficência. É beneficência exclusiva e também está faltando um acento circunflexo na palavra beneficência. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Vamos de novo. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Olha que pergunta interessante. Quer dizer, quando a gente faz a beneficência, mas entre pessoas do nosso mesmo partido, do nosso mesmo time, da nossa mesma religião, das nossas mesmas ideias, da nossa mesma família, essa beneficência é bem entendida quando ela é praticada por pessoas da mesma crença ou pessoas do mesmo partido. Olha que interessante, né? Nós estamos hoje no dia da votação. Aliás, o item 20 pergunta: a beneficência é bem entendida quando ela é praticada por pessoas do mesmo partido? Interessante isso, né? Vamos à resposta. Então, o São Luís, que é o espírito que responde essa pergunta, São Luís, em Paris, 1860, ele responde que não. A beneficência não é bem entendida quando ela é praticada no grupo das pessoas que têm a mesma opinião. Ele diz peremptoriamente não. E continua. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. São Luís diz então, não. Né? A beneficência é bem entendida quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma ideia. São Luís diz não. É sobretudo o espírito de seita. Estão dizendo que está cortando o áudio. Está cortando aí? Puxa vida, espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se a gente consegue mudar aqui, só um instante.
Mônica está dizendo que está normal. Aí está normal. O áudio eu não consigo. Vamos só checar se está normal. Mônica está dizendo que está ok. Eu queria também saber de outras pessoas se está ok. Para a gente continuar aqui a leitura. Vamos lá. Aqui está normal. Mônica, Eliane entrou. Tem mais alguém aí que está normal? Elisângela entrou. Por favor, eu quero mais um feedback aí. Algumas pessoas disseram que estava cortando, mas Mônica disse que está normal. Eu quero ver mais normal para ter a conclusão de que nós estamos com problema. Isa está dizendo que está bom. Cláudia também está dizendo que está bom. Luciana, agora, ok. Então vamos continuar a nossa leitura. Obrigado aí pelo feedback de todos. Ok, melhorou. Vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos lendo a beneficência exclusiva. Por que esse título beneficência exclusiva? Porque a pergunta é, quando a beneficência, quando eu faço bem apenas entre as pessoas que têm a mesma opinião que eu, né? E das pessoas que têm a mesma religião que eu, ou o mesmo partido que eu, ela é bem entendida, né? Então aí São Luís, que é quem responde essa pergunta lá em Paris, 1860, São Luís responde que não, ela não é bem entendida. E ele diz assim, é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Vamos continuar. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz amar mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz, por ter este uma outra fé que não a sua, que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência. Porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que o ame. Repelindo, faria que ele a odiasse. Então, o que São Luís diz aqui é que para fazer a beneficência, nós não precisamos exigir que o outro se identifique. Para fazer a beneficência, nós não devemos exigir que o outro se identifique. Então, se tem alguém que tem uma necessidade e nós podemos ajudar, não devemos perguntar qual é o partido, qual é a religião, qual é a opinião dele. Aliás, quando nós estamos hoje na política, no dia que se escolhe os nossos representantes, nós deveríamos escolher os representantes que mais se aproximassem dos ensinamentos ou da moral cristã. Porque a moral cristã, ela está acima das opiniões pessoais, está acima dos partidos, acima mesmo das religiões. E quais são os princípios da religião cristã? O princípio da beneficência. Quando Jesus diz assim, eu tive fome e vieste me dar de comida. Eu estive preso e foste me visitar. Não é? Quando Jesus diz isso, ele não fala de religião, ele não fala de partido. Então, quando a gente for fazer as nossas escolhas, e já fizemos, mas já vão vir outras escolhas mais na frente, nós temos que perguntar, né? Quando Jesus diz assim, olha, se alguém te der de tomar a capa, entrega também a túnica. Então, se a gente pergunta quais são aqueles representantes da política cujas ações na prática mais se aproximam da beneficência, né? Aqueles que mais se aproximam das necessidades do povo, são esses os candidatos que devem orientar a decisão dos cristãos, não dos espíritas, dos cristãos. Candidatos que se identifiquem. Claro que nenhum deles vai ser santo. No mundo de provas e expiações, não esperemos que os nossos políticos, que os nossos governantes sejam santos, que os nossos legisladores sejam santos, honestos, perfeitos. Não serão. Não é? Porque se eles fossem assim, não haveria mais nem necessidade de eleição. Não é? Só existe a eleição, só existe essa situação porque nós ainda somos imperfeitos. Mas se temos que escolher, escolhamos.
Se não há, a democracia pode não ser a melhor forma de governo, a melhor forma de escolha, mas ainda não existe uma melhor do que ela. Né? Segundo já dizem os estudiosos, não existe uma melhor do que ela. Mas o que é que deve nortear o cristão quando o cristão faz as suas escolhas? É escolher aqueles ou aquelas cujas ações na prática mais se aproximem da caridade, mais se aproximem do perdão, mais se aproximem da assistência aos necessitados, mais se aproximem, né, da igualdade. Por exemplo, Jesus não discriminava quem era adúltera, quem era negro, quem era cobrador de impostos, não. Ele amava a todos. Então, um representante do povo não pode amar alguns. O representante dos governos para o cristão não pode discriminar as pessoas, não deve. E nós cristãos, na hora de fazermos as nossas escolhas, devemos ter a convicção de qual é aquele que mais se aproxima. Não é dizer que ele seja um cristão exemplar. Pode até não ser. Pode até ser um materialista, mas um materialista que se preocupa com as necessidades do povo. Se preocupa em respeitar a identidade dos povos, em respeitar as diversas, a pluralidade das pessoas, dos povos. São esses os candidatos que devem, né, nutrir as escolhas dos cristãos. Então, conforme está dito aqui, né, na pergunta muito curtinha, né, que é feita a São Luís, ela só tem aqui poucas páginas, nós vamos repetir, devo dizer o seguinte, quando eu faço bem exclusivamente a pessoas da mesma opinião, esse bem é bem entendido? Não. Então, repare, é muito fácil eu ficar fazendo bem só a quem for espírita. Fazer o bem só a quem pensa como eu. Olha que Jesus dá esse exemplo para todos nós. Quanto bem Jesus fez. Sabe aquela história do centurião? O centurião era um soldado romano, né? Da guarda romana. Mas quando o centurião procurou Jesus e disse assim: Jesus, a minha filha está a alguns quilômetros daqui. Ela está doente. E eu sei, quando eu digo aos meus homens, façam algumas coisas, né, façam o que eu mando, eles obedecem e eu sei que eles podem fazer. O centurião dizendo para Jesus: e eu também sei que se o Senhor mandar a minha filha se curar, ela vai se curar. Olha, era o centurião de Roma. Era aquele homem que andava perseguindo os cristãos. Era aquele homem que representava César. Então, se Jesus fosse como nós, né? Se ele fosse particularista, segregacionista, né? Se ele fosse ainda miúdo, mesquinho, o que ele teria dito a esse centurião? Não vamos me preocupar com sua filha. Procure César. Diga a César que cure sua filha. César não é o seu Deus? Não é Júpiter que é seu Deus? Né? Júpiter era o Deus, né? Deus dos romanos. Se é César o seu Deus, o que eu tenho a ver com a sua filha? Olha, aí o que é que Jesus faz? Jesus faz a leitura daquele homem e diz assim: vá, a sua filha está curada. Aí ele sai a cavalo, olha a hora que Jesus ordena que a filha se curasse e volta para casa. Ao chegar em casa, encontra a filha curada e pergunta: que horas ela se curou? Quando respondem tal hora, era a hora que ele marcou, quando Jesus deu a ordem para a filha se curar. Esse exemplo diz tudo. Jesus, se ele fosse segregacionista como nós somos, ele teria dito ao centurião: procure César para curar sua filha. Mas não, ele curou a filha do centurião. E o centurião era representante de Roma. Então é isso que São Luís veio nos lembrar. Não é? Ele vem nos lembrar que na hora de fazer o bem nós não devemos olhar a quem. Não é? Então, seja do partido A, do partido B, da religião A, da religião B, nós nos lembramos até da nossa campanha, que está suspensa por enquanto, e quando a gente vai na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, para aqueles que não conhecem, o Centro Espírita Pestalozzi mantém uma campanha bem singela, bem simples, despretensiosa, que é levar
né, uma ajuda material para as mães que recebem alta na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e são aquelas que a gente pede que o serviço social identifique, aquelas que têm a maior necessidade de receber um fardo de alimentos, né, de receber um kit de alimentos e um kit com roupinhas para as crianças. E nós vamos então a essas mães entregar esses mantimentos, essas encomendas, e colocamos-las dentro de um laboratório e fazemos uma conversa com elas. E muitas vezes nós encontramos pessoas que são evangélicas, pessoas que são católicas, né? Pessoas que não têm religião nenhuma, pessoas que são do candomblé, da umbanda, enfim. E às vezes até elas perguntam, qual é a religião de vocês? A gente diz, a nossa religião é cristã, nós somos cristãos. Porque a gente sabe que se a gente disser que somos espíritas, aí o que é que elas podem rechaçar? Porque nós ainda estamos envenenados com esse espírito de crença, de particularismo religioso. Né? Muitas vezes o evangélico acha que o espírita é uma desgraça, é do demônio. Que o evangélico acha, né? E às vezes o católico acha que o candomblé é do demônio. Né? Aí o espírita, que está tentando resgatar os ensinamentos do evangelho, lembrando de Jesus, lembrando dos ensinamentos universais de Jesus, que alcançavam a humanidade inteira. O que é que nós respondemos? Nós somos cristãos. Não interessa se você é da religião A, B ou C. Essa ajuda é em nome do cristianismo e não em nome do espiritismo. Né? E não é a ajuda do centro, nem a ajuda da pessoa A ou da pessoa B. Porque quando a gente personifica a ajuda, a gente está querendo tirar dividendo daquilo. Né? Toda vez que você vai dar alguma coisa e diz assim, olha, quando chega lá, diga a ele que fui eu que mandei. Quando a gente faz muita questão de se identificar na hora que a gente ajuda, nós não estamos sendo cristãos. Então, quem quer verdadeiramente ajudar, esconde o nome a quem ajuda. Quem quer verdadeiramente ajudar, não espera que o outro reconheça a ajuda. Não faz um outdoor, não faz uma propaganda dizendo que ajudou. Então, é assim que o cristão deve fazer, conforme São Luís, ele nos orienta nesse breve trecho aqui do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, considerando que nós estamos aqui no capítulo 13, vamos ler aqui que nós temos mais tempo hoje, né? A gente pode ler mais um pouquinho. Vamos ler o item 19, voltando um pouco, porque já acaba no item 20. Vamos ler o item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Boa pergunta. Vou repetir a pergunta. Que pensar das pessoas que fizeram bem a alguém, fazem ou fizeram bem a alguém, e elas têm sido pagas com a ingratidão? Quer dizer, fizeram bem e as pessoas que receberam bem foram ingratas. Ela ajudou e recebeu como paga a ingratidão. Aí essas pessoas dizem, a pergunta é, que pensar das pessoas que, acontecendo isso, elas dizem que não faz mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Quer dizer, eu faço bem, mas no dia que uma pessoa que eu fiz o bem não reconhecer e for ingrata, eu não faço mais o bem a ninguém. Porque a gente faz o bem e só encontra ingratidão? A pergunta é essa. O que pensar das pessoas que acham isso? Né? Que raciocinam dessa maneira? Aí a resposta que é dada, né, pelo guia protetor, né, em Sants, em 1862, a resposta é a seguinte: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Olha que coisa interessante. A pergunta é, que pensar das pessoas que fizeram bem e receberam a ingratidão como resposta? E por isso elas dizem, não faço mais o bem, porque eu tenho medo de encontrar ingratos. Aí a resposta, essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque não fazem o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento. É não fazê-lo com desinteresse,
e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Vou ler de novo. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem senão para dele receber sinais de reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Essas pessoas também são orgulhosas. São orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado. Essas pessoas são egoístas e também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Primeiro, elas são egoístas, porque já fazem o bem esperando receber, né, o reconhecimento. E depois são orgulhosas, porque gostam de ver a humilhação do outro. É o que diz aqui o texto. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. A última frase é interessante. Diz o seguinte, olha: aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Então, se eu faço bem e eu procuro a recompensa do bem que eu faço aqui, eu não vou receber essa recompensa no céu. Mas no céu, que céu? Que céu? Que recompensa é essa quando eu faço bem aqui, para tê-la reconhecida no céu? É o seguinte: quando a gente faz o bem desinteressadamente, a gente abre em nós, né? A gente liga, dispara em nós um mecanismo divino, o mecanismo divino do amor que existe em nós. E aí nós realizamos em nós uma virtude, silenciosamente. E na condição de espírito, quer encarnado ou desencarnado, o reconhecimento vem exatamente por por esse despertar da virtude em nós. E aí, quando de fato eu chegar ao mundo espiritual, eu receberei, na minha condição vibratória, na minha condição moral, a felicidade de ter feito o bem. Agora, quando eu exijo o reconhecimento do bem que eu faço aqui na Terra, eu já fui reconhecido, não tem mais nada que fazer. Então, Deus terá em conta aquele que não a procura na Terra. Então, isso é importante a gente ter em mente. Agora, esse bem que a gente faz, até o bem que a gente faz em família, por incrível que pareça, muitas vezes o egoísmo e o orgulho, ele está presente nas nossas relações familiares. Quantas vezes um irmão faz o bem ao outro, e guarda aquilo ali para mais na frente passar na cara? Sobretudo quando o outro é ingrato, que esse é o ponto da pergunta. Então, se você tem um irmão, se você tem um marido, uma esposa, uma mãe, um pai, seja lá quem for, um amigo, e quando você ajuda esse amigo, esse irmão, o outro é ingrato com você, não passe na cara, não guarde isso no bolso. Quando fizer o bem já está feito. O bem por si só se vale. O bem por si só se completa. Se eu fizer qualquer movimento para corrigir o bem, ele deixa de ser o bem. O bem tem que ser assim, silencioso, anônimo. E ele não tem que fazer conta amanhã. Então, se eu tenho meu irmão, eu fiz o bem a ele hoje, daqui a uma semana eu precisei dele, e ele diz: não é comigo não, isso aí se vire. Não é assim que a gente ouve? Aí você não vai dizer naquela hora: semana passada você precisou de mim, eu lhe ajudei, agora você está me dando. Pronto. A gente já está culpando o outro e a gente já quer reconhecimento. Não cometemos um pecado, mas deixamos de ganhar uma virtude. Essa cobrança faz parte do nível evolutivo da gente. Não cometi nenhum pecado capital, nenhum crime, cobrando a ele que também me faça o bem. Mas eu deixei de despertar em mim o céu. Eu deixei de despertar em mim a virtude do bem. Como eu disse, o bem por si só se completa. O bem por si só é bem, é nobre,
brilha. Agora, se eu fizer um movimentozinho, eu quebro a beleza, eu quebro a nobreza do bem e ele deixa de ser o bem que deveria ser. É isso que o texto quer dizer. Fazer o bem, nós temos que ter todo o cuidado do mundo para que esse bem se transforme em virtude em mim. Além do mais, além de se transformar em uma virtude para mim, esse bem também se transforma numa virtude para o outro. Porque o bem que eu fiz a alguém, a este irmão, por exemplo, suponha que eu fiz um bem ao irmão e ele me jogou pedra quando eu precisei. Aí eu me calo. Não, tá, é bom a gente dizer assim, eu entendo, eu compreendo, tá certo. É porque você realmente não pode. Tudo bem, eu vou resolver de outro jeito. Obrigado. Mas não dizer isso com cinismo, é dizer com pureza da alma. Sabe o que fica no coração do outro? O bem que a gente fez. Lá na frente, lá quando a vida nos ensina, quantas histórias voltam ao mesmo tempo para nos ensinar aquilo que a gente não quis aprender? Quantas? Quantas histórias? Aí esse irmão que costuma ser ingrato, mas eu vou diluindo, eu vou passando, eu continuo ajudando. Daqui a não sei quanto tempo, lá na frente, talvez quando eu nem exista mais fisicamente, eu não estiver mais encarnado, esse irmão vai dizer, poxa, eu agora vou fazer como aquele meu irmão fazia. Ele estava certo, eu é que fui ingrato, como eu errei. Mas ele só vai perceber isso porque você deixou a virtude plantada. Você não cobrou. Agora, se você faz a cobrança da ingratidão, se você condena a ingratidão, se você põe em evidência a ingratidão dele, a virtude nem se realizou em você, nem nele. Ok? Quando a virtude se realiza em mim, é imediata. Nele pode demorar um tempo, mas plantou. Não sei se eu me fiz entender. Quando eu faço bem a um ingrato, eu plantei uma semente do bem nele também. Essa semente, ela vai brotar, nem que seja daqui a 1 ano, 10 anos, na outra encarnação. Não tem jeito. Todo bem que se faz é uma semente divina que se planta no coração do outro. Por isso que Jesus dizia, perdoa os vossos inimigos. Perdoa aqueles que vos maltratam, aqueles que vos caluniam. Porque quando eu faço esse esforço inaudito de perdoar alguém que é ingrato comigo, eu realizei uma virtude em mim. Agora, gente, é fácil fazer isso? Não é não. É muito difícil. Olha, fazer isso é lutar contra o meu íntimo. É lutar contra a minha tendência. É lutar contra o que eu sou. É lutar contra o que tem de ruim em mim. É combater duramente os meus ímpetos de reagir negativamente. Por isso que é difícil realizar as virtudes de Deus que estão em nós. Mas se eu tenho um compromisso com o Evangelho, se eu tenho clareza de compreensão da doutrina espírita, dos exemplos de Jesus, eu me esforço para fazer isso. Ainda que venha aquela vontadezinha de passar na cara do outro que eu ajudei, eu seguro. Eu seguro, respiro fundo e não dou aquela espetada que a gente sempre gosta de dar. Eu me recolho, respiro fundo, né? Fico em silêncio e ainda vou orar à noite e dizer, meu Deus, me perdoe. Quase que eu perco a virtude, quase que eu perco a plantação do bem. Porque até intimamente você pensou, né? em apontar a ingratidão do outro, mas você se recolheu. É o primeiro passo. O primeiro passo para quem ainda não tem essa bondade toda é vigiar. Vigiar os momentos em que nós temos a tentação, nós temos aquele ímpeto, né? Aquele vício moral de querer julgar o outro, de querer dizer que ajudou o outro. Olha, é tão bonito isso, né? Você chegar num lugar assim e dizer, eu ajudo as pessoas, eu ajudo tanto as pessoas, ajudei ele, ajudei ela, tá vendo? Agora, então aí, nem reconhece o que eu fiz. A gente adora fazer isso. Principalmente dentro de casa. A gente gosta de passar na cara das pessoas. Quantos pais fazem isso com os filhos? Os pais fazem isso com os filhos. Não, eu lhe ajudei. Agora é assim, eu estou aqui ficando velho, você não vem aqui me visitar, você não vem me dar o que eu estou precisando, você não me dá mais atenção, só quer saber de suas coisas.
Nós fazemos isso. Fazemos por ingenuidade, fazemos por ignorância, fazemos por orgulho, fazemos por egoísmo. O que o texto pede, que Jesus pede, é que nós ganhemos, lutemos para combater essa imperfeição, né? E ganhemos maturidade, para toda vez que a semente do bem tiver que ser plantada, que ela seja plantada em nome de Jesus. E se é em nome de Jesus, eu venço a mim mesmo, realizo a virtude em mim e planto o bem no coração daquele que recebeu a ajuda que eu dei. Porque ela vai se revelar nele amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos ou na próxima encarnação. Mas o bem que se planta, ninguém retira. É isso. Vamos às nossas perguntas de hoje. Não é? Vamos ver aí o que é que nós temos de comentário hoje. Então nós temos aqui Daniela dizendo o seguinte: perdoo, mas não esqueço. Isso é perdoar? Muito boa, interessante, Daniela, essa pergunta. Perdoo, mas não esqueço. É uma maneira, eu não diria errada. É uma maneira que a gente já se tornou até uma prática dizer essa frase. Eu perdoo, mas não esqueço. No fundo, o que é que acontece? Quando alguém nos faz um mal, não é para esquecer o mal. Até porque não se esquece. Será que é possível? O mal é como uma cicatriz, né? Se alguém cortou meu braço, aquela cicatriz vai ficar ali o resto da vida. Então, quando alguém nos faz um mal, a gente não esquece. Perdoar não significa esquecer o mal. Perdoar significa compreender o mal. Perdoar significa dizer, realmente ele me fez o mal. Ele me magoou, me prejudicou. Mas isso não me incomoda. Eu sei, às vezes eu me lembro do que ele fez comigo, mas eu já não tenho mais ódio. Isso já não me incomoda mais. Se eu vê-lo na rua e eu me lembrar disso, e vou me lembrar, não tem jeito, eu digo, meu Deus, dê uma oportunidade para ele se redimir. Não a mim necessariamente, mas a quem ele encontrar pelo caminho. Porque muitas vezes o perdão não é diretamente dado na mesma circunstância. O perdão é uma oportunidade que as leis divinas trabalham para que nós que precisamos do perdão o encontre a qualquer tempo na nossa caminhada. Então, Daniela, o problema do perdão não é a questão do esquecimento. Perdão é quando eu me lembro daquele assunto, mas aquilo não me incomoda mais. Eu não odeio o outro, mas eu não vou esquecer. Eu sempre vou me lembrar daquilo. Por exemplo, Jesus nunca esqueceu que Judas o traiu. Mas isso não incomoda Jesus. Isso não impediu que Jesus fosse lá e o retirasse das trevas do arrependimento. Entendeu agora? Então, temos que trabalhar ao longo da nossa vida, não para esquecer, mas para, para trabalhar, né? Para diluir o sentimento de ódio em torno da lembrança. Diluir o sofrimento de toda vez que você lembra. Porque lembrar vai lembrar, não tem jeito. Ok? Então, vamos então aí, boa noite a todos. Vamos fazer. Isa está dizendo aí que gostou das explicações. Obrigado pela participação de todos. Vamos fazer a nossa prece final. Lembrando aí da água fluidificada, deve estar ao nosso lado. Lembrando que durante a prece, os nossos amigos espirituais vão estar aplicando passe em todos nós, fortalecendo em nós as nossas forças, para que de fato a gente coloque cada vez mais Deus em nossos corações, em nossas atitudes, né? Não procurando exclusivismo, não procurando opiniões iguais à nossa, não. Apenas olhando para o outro como irmão, ainda que ele não tenha as minhas convicções, ainda que ele não pense como eu. E quando dermos o perdão, vamos dar e trabalhar esse sentimento da lembrança para que, de fato, o perdão se realize no tempo, quando a gente fizer o bem, sempre sem olhar a quem. Vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai de infinita bondade, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado com base no Evangelho de Jesus.
Muito obrigado por essa doutrina esclarecedora. Muito obrigado pelo dia de hoje na terra, pela saúde do corpo físico, pela oportunidade de pensar, de refletir sobre as suas lições. Pedir, querido Pai, pelo nosso país, pelos nossos estados, pelos nossos municípios, para que os governantes, os legisladores que estão se preparando nessa eleição sintam cada vez mais a sua presença em seus corações, a fim de que cumpram os seus deveres e suas obrigações cada vez mais de acordo com a lei do amor, da justiça, da liberdade. Querido amigo, querido Pai que está nos céus, abençoa os nossos lares, as nossas casas, aos enfermos, aos que estão caídos na estrada, aos que estão fragilizados, cansados de levar o fardo à sua própria cruz. Abençoa aqueles que nos perseguem e ajuda-nos a perdoá-los. E ajuda-nos também a, no nosso dia a dia, sabermos superar os nossos ímpetos de vaidade, de orgulho, de egoísmo, para não colocarmos em evidência o bem que possamos fazer. Abençoa os irmãos que desencarnaram recentemente, aqueles que se foram, que tiraram a sua própria vida voluntariamente, para que as bênçãos de paz, de luz, de reconstrução estejam com eles na nova caminhada da vida. Mais uma vez, obrigado, Pai amantíssimo, por tudo. Também pela presença dos espíritos amigos, que nesse instante derramam sobre nós, por meio do passe, as bênçãos de que necessitamos. Então, agradecidos por tudo, Pai amantíssimo, pedimos a sua bênção e a sua proteção para hoje e sempre. Graças a Deus, mais um Evangelho. E agora nós desejamos a todos um bom final de domingo. Lembrando que quinta-feira nós temos a nossa doutrinária com o mesmo tema de quinta-feira passada, parte 2. Nossos filhos são espíritos, parte 2. Conforme a gente combinou na quinta-feira. A gente continuar aquela conversa boa sobre os espíritos. Um abraço a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser. E boa noite.